Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Nossa Casa Comum. Sua ação faz a diferença no cuidado com o planeta. Uma campanha promovida pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, com apoio da instituição Misério. Mais do que falar sobre os efeitos das mudanças climáticas, queremos convidar a refletirmos sobre nossa forma de estar no mundo. É preciso dar visibilidade a outros modelos de convivência com a natureza, como das populações originárias, de quilombolas, camponeses e comunidades tradicionais. E também há ações e projetos inspiradores em que a humanidade e seu meio ambiente interagem de forma respeitosa. Eu sou Fabiana Coelho, jornalista da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 e, juntamente com Dora, apresento a vocês esse primeiro episódio do nosso podcast. Eu sou Doralice, da Fundação Monsenhor Petronilo Pedrosa, Diocese de Nazaré, aqui em Pernambuco. Integro a rede de comunicadores da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2. Estarei aqui, junto com vocês, hoje, facilitando esse debate com a amiga Fabiana Coelho, integrante da Assessoria Regional de Comunicação, Nordeste 2. E hoje nós vamos contar com a participação especial, esperada, do cacique Arapuã, da aldeia Barra de Gramame, dos povos Tabajara da Paraíba, e do querido Dom Vicente, de Paula Ferreira, atual secretário da Comissão Especial para a Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Nossa Casa Comum também é um chamado para nos inspirarmos no conceito da ecologia integral, segundo o qual tudo que existe no planeta está interligado. Pois é, Dora, não dá para continuar como está, né? Pesquisadores nos alertam há décadas sobre os problemas que teríamos com o aquecimento global e o uso desenfreado de combustíveis fósseis. Estamos vivendo uma crise climática que provoca mortes em todo o planeta, sobretudo entre as populações mais vulneráveis. Ondas de calor, aumento no nível do mar, secas severas, alagamentos, tudo isso é um reflexo de nossa maneira predatória de lidar com os recursos naturais. Pois é, Fabiana. Antes de seguir com o nosso diálogo, gostaria que o cacique Arapuã partilhasse um momento de sua vivência espiritual. Obrigado. Que a natureza nos proteja nesse momento e nos guie. Caboclo índio, pega a tua flecha, que o rei dos índios mandou te chamar. O índio, pega a tua flecha, que o rei dos índios mandou te chamar. A aldeia dos Tabajara tem o reinado dos encantados. A aldeia dos Tabajara tem o reinado dos encantados. Pisa, pisa, quero ver, pisa na terra do povo Tabajara. Oi, pisa, pisa, quero ver, pisa, terra dos índios Tabajara. Caboclo índio, pega a tua flecha, que o rei dos índios mandou te chamar. Caboclo índio, pega a tua flecha, que o rei dos índios mandou te chamar. A aldeia dos Tabajara tem o reinado dos encantados. A aldeia dos Tabajara tem o reinado dos encantados. A filha quero ver pisar na terra do povo Tabajara. Oh, pisar, filha quero ver pisar na terra do povo Tabajara. Viva nosso Pai Tupã! Viva! Viva a mamãe Teresa! Viva a nossa meta! Viva a nossa Mãe Terra! Viva o nosso mar sagrado! Viva tudo que é sagrado que Deus deixou para nós! Nosso Pai Tupã deixou para nós. Sou cacique por natureza aqui na aldeia Barra de Gramame. Se achamos na necessidade de ter esse cacique que tem conhecimento dessa fauna, dessas matas, dessas grotas de remédio e de também as nossas falésias de praia,
acostumado a viajar nessas falésias de praia de pé, no nosso litoral, aonde pertence ao nosso território. Então, tenho um conhecimento específico. Então, eu sou o cacique Tabajara, do povo Tabajara, aqui da aldeia Barra de Gamamo, e também sou conhecido como Cacique Arapuã, é o meu nome de guerra. Mas o meu nome de batismo é Carlos, conhecido aqui por Carrinho da Barra. Olá, Dora, Fabiana, salve, Cacique Arapuã. Quando você estava fazendo a sua momento de espiritualidade inicial, eu me lembrava como diziam nossos avós: se a gente cuida da terra, a terra cuida de nós. Eu sou Dom Vicente de Paula Ferreira, atualmente bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. Sabe, Cacique Arapuã, a Bahia é o segundo estado com mais população indígena no Brasil. E às vezes nossos povos aqui, comunidades, ficam assustadas quando a gente fala isso. Mas na Bahia, sim, a Bahia tem a segunda maior população indígena do Brasil. Verdade. Eu sou também da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E aqui no Regional Nordeste 3, Bahia e Sergipe, eu acompanho a Caritas Regional e a Comissão Sócio-Transformadora, com todos os movimentos sociais, pastorais, CPT, CIMI, também os pescadores. São tantas as organizações da igreja e populares que estão buscando esse cuidado, essa nova mentalidade de cuidado da nossa casa comum. Um abraço, que alegria fazer parte desse podcast da Caritas. Muito bom, Dom Vicente, ouvir o senhor, ouvir o cacique. A mudança, a transformação passa pelas mãos de gente comprometida. Então, é isso que nós também podemos perceber e queremos, assim, dar continuidade a esse debate, a esse momento importante para a nossa rede, para a nossa região. Certamente, Dom Vicente, o senhor tem uma missão, uma rica experiência sobre a presença da igreja e sua relação com o mundo. E nós gostaríamos de saber do senhor um pouco sobre essa relação, qual a visão da igreja em relação à humanidade e à natureza, na perspectiva da ecologia integral, olhando também para a dimensão da encíclica Laudato Si, do saudoso Papa Francisco em memória. O que o senhor poderia nos dizer, nos falar sobre essa visão da igreja em relação à humanidade e natureza? Para a nossa igreja, a relação da humanidade com a natureza baseia-se numa perspectiva bíblica e cristã, porque que diz que o ser humano e toda a criação é fruto da bondade do Criador, de Deus. E a relação deve ser de respeito, cuidado e que possa fazer assim, o ser humano ser assim um grande guardião da casa comum. Esse é o ponto de partida de nossa fé cristã e de nossa Igreja Católica. Portanto, daí emergem todos os compromissos em proteger toda a criação, ou ver nela toda a presença da marca sagrada do Criador. Portanto, nós não temos direito de usar a matéria como um simples bem que está aí a nosso dispor. Existe ética, valores, é uma relação, inclusive, de alteridade, porque tudo está interligado nesse conjunto harmonioso do universo. É uma engenharia que se comunica, tudo se comunica com tudo, os átomos, a energia e a vida, e os animais, as plantas na terra, a água, o ar, o fogo. Isso tudo forma uma grande cadeia propícia para o surgimento da vida humana, inclusive. Então, nós somos chamados, enquanto cristãos católicos, a ajudar a contemplar a natureza muito mais do que a exploração, que não deveria existir, inclusive, essa palavra, mas a gente
se beneficia de todas as coisas para desenvolver a vida e a nossa sobrevivência, mas não de forma como o capitalismo faz, no lucro, na exploração, desse extrativismo exagerado que destrói. Logo, concluindo esse ponto da relação do ser humano com a natureza na perspectiva da fé, deve ser uma relação de cuidado, de cura. Somos guardiães de toda a criação. Essa noção da igreja de uma ecologia integral não é diferente do que vivem os povos indígenas organicamente há muitos e muitos anos. Cacique, você poderia compartilhar com a gente como é esta relação do povo tabajara com a natureza? Olha, é o seguinte, nós temos relação direta com o território, o nosso território, nós temos conhecimento específico do nosso território, nós temos consideração ao nosso rio, que é nossos avós. Então, para nós, o nosso rio Gramame, nosso antigo rio Gramame, que ainda está aqui, ainda vivendo, sobrevivendo, é poluído por diversas fábricas, mas a gente pegou um pedaço dele na nossa demarcação do nosso território, nossa terra pretendida a ser demarcada, e nós pretende zelar, principalmente que a gente pegou a força maior do nosso mangue. Nosso manguezal, nossa mata de mangue, ela é muito importante para nós preservar mais os nossos caranguejos, preservar mais os nossos peixes, do mangue, que é o peixe do mangue. E isso para nós é muito importante, essa relação que nós temos. Então nós temos respeito, pode acreditar, por toda a nossa região. E nós pretendemos preservar. Porque todas essas matas são nossos pais. Todas essas árvores são nossos irmãos. Todo esse rio, nós temos relação direta de criação com eles. São nossos tios, nossos avós. Nós consideramos eles. As mudanças climáticas têm sido o foco da conversa no cotidiano da sociedade de hoje. Pensando no progresso e no desenvolvimento, que tem também se desenhado como grande obstáculo frente à necessidade de se conscientizar sobre a dimensão da casa comum e da sua convivência harmoniosa, queremos perguntar ao senhor Dom Vicente, enquanto secretário da Comissão Especial para Ecologia Integral e Mineração da CNBB, como tem sido este diálogo com as comunidades afetadas pela mineração e também com os representantes dos empreendimentos. Haja vista que o progresso e o desenvolvimento tem aí grandes fatores que vai provocar uma reflexão na sociedade de hoje. Então, o que o senhor poderia nos falar enquanto secretário desta comissão especial? Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, existe a Comissão Especial para Ecologia Integral e Mineração, da qual eu sou o atual presidente. E, de fato, nossa comissão tem trabalhado muito no diálogo com as comunidades atingidas, afetadas pela mineração. E percebemos que é um trabalho de acompanhar, ser presença profética junto àqueles que sofrem os impactos. Não somente nesses lugares onde são mais visíveis, mais dolorosos os gritos das comunidades e da terra, como Mariana, Brumadinho, os Yanomamis e vários outros territórios que nós conhecemos através das redes sociais, da mídia. Mas tem muitas comunidades hoje no Brasil, a gente fez um mapa dos territórios atingidos pela mineração e é uma coisa assim absurda, o tanto de lugares impactados, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores. Então, nossa presença é de incidência, visitas, reuniões, encorajamento desses povos.
e quando também precisamos manifestar através de uma nota, de uma incidência num governo estadual, federal, na escala internacional também, nós estamos sempre presentes como voz dos sem voz. E quando conseguimos e podemos, levamos também os próprios atingidos a participarem de grandes encontros, eventos em todo o território no Brasil. E fora do Brasil também, que a gente tem algumas organizações parceiras que nos ajudam nessa missão. Agora, o diálogo com os representantes desses empreendimentos, no caso das mineradoras, é muito complexo, porque que diálogo eles querem? Geralmente vem com um discurso, os que são representantes de grandes mineradoras vêm com um discurso já pronto, de que é um empreendimento bom, vai trazer emprego, vai chegar ao desenvolvimento para o lugar. E então não tem condições de dialogar com esse discurso que só favorece o capitalismo e os donos dessas multinacionais. Como a gente diz, levam as nossas riquezas e nos deixam a pobreza. Portanto, dialogar com esses empreendimentos significa protestar, significa exigir justiça. Então a gente acompanha peças jurídicas contra esses empreendimentos criminosos nos territórios. É assim que nós entendemos diálogo, não como uma negociação, um pacto para calar a voz dos pequenos, da igreja diante desses empreendimentos que, de fato, depredam o meio ambiente e causam uma grande dor no coração das pessoas, sobretudo dos mais pobres. Nós dialogamos exigindo justiça. Eu sei que os povos Tabajara também vivem uma luta constante para defender seus territórios destes grandes empreendimentos, né? Cacique, você poderia falar um pouquinho como anda essa luta? Nós estamos numa localidade, Fabiana, muito olhada, de muito olheiro, né? Muito perseguida, muito cobiçada. Cobiçada pelo o setor imobiliário, cobiçada pelo setor hoteleiro, cobiçada pelos usurpadores também de recurso turístico. Porque você sabe que eles armam uma ratoeira para pegar o dinheiro que aparecer. E é dinheiro muito, não é dinheiro pouco. Então, isso nós estamos acordados nessa situação. Então, traz uma dificuldade muito grande, porque eles andam com muitas oferendas. Muitas oferendas. Eu já fui atacado por algumas oferendas e eu acho muito, muito ruim, porque vem a oferenda e depois pode vir a difícil. Porque eles tentam comprar, como já tentaram me comprar. É o que tipo de oferta que eles fazem, Cacique? Não, eles fazem oferta tanto em dinheiro como em bem, né? Não, porque a gente vamos no Ministério Público, a gente faz um TAC, não tem como a gente negar a vocês o que estão prometendo, porque nós faz um TAC, vocês vão ter participação direta no nosso hotel, como aconteceu no Graú, eles vieram aqui me comprar, né? Só uma vez não, vieram 3 vezes, tentaram 3 vezes, né? Eu tenho até prova disso, e que ia dar 4 hectares lá, com altas ocas construídas lá dentro do resort, para a gente vender o artesanato. Tinha 4 ocas construídas, acho que era 3 ocas de alto relevo. A gente não ia gastar um centavo, quem ia gastar era eles. Depois vieram com oferenda também. Não, nessa hora mesmo, ofereceram umas 4 quadriciclos, daqueles carrinhos que andam com turista. A senhora sabe qual é, aqueles carrinhos que andam por todo canto, né? Ofereceram também mais 250 mil reais para cada uma comunidade, que é 4 comunidades, eles queriam dar esses bens para cada uma. A área de 4 hectares lá construída era para as 4. Mas esses bens que eles iam passar para nós era para cada uma. Ofereceram também 4 vans
nova. Quem dizia a marca era o próprio cacique, era quem dizia a marca. Então, eles vieram com coisa tentadora. Tentadora. Só que aqui na Barra, eu não sou liderança para isso, para esse tipo de coisa, e deixa ele. Diz, nenhum projeto desse que você tem que estar oferecendo para nós presta. Nenhum desses presta. O único projeto que nós queremos com você é que você deixe o nosso território, que você pode entrar no livro de história nosso como o único proprietário que comprou sem saber que era uma terra indígena, e quando soube que era uma terra indígena, para não judiar com os índios, resolveu não construir mais. Faça isso que não lhe custa um centavo. E o senhor pega essa dinheirama toda e vai investir em outra coisa para o senhor, ou então fazer uma caridade para uma área que precise. Não, eu digo, e o senhor espera pela justiça e a justiça vai decidir. Então, aquelas cabeleiras de mata vale mais do que qualquer projeto desse que o senhor tiver. A gente queremos aquela mata em pé. Bem atento aqui, escutando o senhor cacique, e me vinha muito à mente uma frase do Papa Francisco, quando ele escreveu na encíclica apostólica Laudato Deum, que ele diz assim, que nem todo aumento de poder é progresso para a humanidade. Então, é uma frase muito coerente do Papa Francisco e atual, não é? E tudo que o senhor partilhou e compartilhou conosco é um reflexo da batalha de quem se compromete com a vida e com a criação, mas também, do outro lado, do avanço dos megaprojetos, né, que querem cada vez mais tomar o lugar do ser humano no mundo. Como é que nós vamos defender o nosso território? Nós pretendemos ter um turismo, mas um turismo de naturalidade. Um turismo que não vá cavar a nossa mãe terra além do limite para dar no sangue dela, formar altas construções. Não. A gente pretende fazer um turismo natural. A gente pretende fazer um turismo que não agriga a nossas matas, que não agriga a nossa mãe terra, que não suje mais o nosso rio que nós tivermos no nosso território, né? A gente pretende fazer esse turismo dessa forma, aquele turismo, Fabiana, que você traz a barraca de acampamento, pode ter uma arazinha de campo, uma arazinha que você possa acampar na aldeia com segurança, possa comer uma macaxeira, uma batata cozinhada, um peixe assado do jeito que o índio sabe fazer, não é? Aquelas coisas natural, aquelas comidas natural que talvez, às vezes, o povo das capitais não coma no dia a dia. E pretenda experimentar, pretenda gostar daquilo ali, não é? Aquelas coisas natural. Então, a gente pretende fazer isso. A gente pretende não trabalhar com veneno dentro do nosso território. A gente pretende trabalhar com as sementes crioula, as sementes que têm a naturalidade, o milho, né? O milho natural, o milho pingoró, o milho pontinha, né? Esses milho que se plantavam antigamente. Não é esse milho transgênico que se vende aí hoje, que está gerando. Eu costumo não querer dizer porque, às vezes, as firmas acham ruim. Mas a gente só não é obrigado a dizer para não enganar o nosso povo. O nosso povo está tudo enganado com essa semente transgênica. O semente do milho transgênico, o milho não tem cor. A canjica não cheira. O milho, quando está assando, não cheira. É aquele milho enxofrado. Só é bonitão, verde e grosso. E cheio. Mas não é todo envenenado. A lagarta não quer, imagine nós, não é? Então, o povo está morrendo, o povo está tendo câncer de fígado, por trás do fígado. O povo está sendo atacado. A nossa mãe terra também está sendo atacada, porque eles aguam com veneno para matar o mato, para não estar gastando dinheiro com um limpador de mato. Um homem com uma bomba daquela nas costas, mata meio mundo de mato no dia e passa 90 dias sem nascer mato, sabe? Então, mata o germe protetor da nossa mãe terra, aquele germezinho que tem que ter, né? Então, acaba com a nossa terra, deixa a nossa terra pobre. Então, a gente pretende não trabalhar com esse tipo de ganância. A gente pretende sobreviver naturalmente. Eu pretendo terminar os meus... chegar o dia da minha mudança, que a gente não morre, a gente se muda. Depois a gente pode vir de novo, não sei. Mas a gente se muda, a gente não morre, a gente se muda para outra vida. Então,
eu pretendo deixar aí um legado, deixar uma coisa bastante natural, deixar outras pessoas também que sigam com essa mesma naturalidade, né? Que venha pela frente, não sofra tanto. Por quê? A gente está passando por um momento, Fabiana, que muito difícil. Quem é que forma essa dificuldade? O próprio homem, a próprio ser humano, a própria ganância, né? Porque a gente não tem condição, a gente não vai viver direto para a gente ter uma grande riqueza. Para quê? Uma riqueza que o bolso de nós não cabe. Uma riqueza que nós não está precisando. Uma riqueza esborrando tudo. Para quê? Para deixar para quem não fez nada? Nós temos que deixar os nossos filhos, Fabiana, próprio, com ensinamento para enfrentar a vida, para trabalhar, para lutar. O que nossos filhos têm que fazer é que estudar. Porque hoje tem uma burocracia muito grande, se você não tiver estudo, às vezes você não consegue sair fora, né? Você é engolido. Então, os nossos curumim, as nossas curuminhas, tem que estar instrucionado para enfrentar a vida, enfrentar a burocracia. Então, é isso que nós queremos deixar. Então, já deu para perceber que a visão que a igreja e os povos originários têm de desenvolvimento é bem diferente da visão hegemônica, né? Pois é, Fabi. Nós temos acompanhado os grandes eventos que têm acontecido acerca da situação das mudanças climáticas. Este ano, o nosso Brasil sediará a Conferência Nacional das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a chamada COP30, prevista para acontecer no final deste ano em Belém. Muito provavelmente os grandes grupos, os grandes responsáveis articuladores para este momento, estão numa grande expectativa, também nós. Nós queremos saber do senhor Dom Vicente, quais são as suas expectativas enquanto bispo referencial na CNBB que tem um olhar previsto para essa realidade? Sobre a COP30 em Belém, no final do ano, temos participado sobretudo de uma organização que se chama Igreja Rumo à COP30, com vários organismos eclesiais e também civis. Há grandes mobilizações, mas, de fato, a gente questiona, sobretudo, a questão da narrativa. Ultimamente eu tenho defendido que está um embate entre o capitalismo verde e a ecologia integral. As duas coisas não são compatíveis, porque as conferências das partes sobre a questão climática têm revelado ao longo do percurso histórico como grandes bancas de negociações, dos países ricos, inclusive, para justificar a continuidade dos seus empreendimentos. Então, veja bem, tomam-se algumas decisões, elas são levadas a sério, de um ponto de vista de luta popular, quase de uma contra-COP ou de uma organização de uma multilateralidade desde baixo, da cúpula dos povos, das igrejas e religiões. Tudo bem que a gente tem feito um movimento, mas esperar dessas grandes negociações que a gente vai fazer, de fato, grandes passos, está um pouco assim, difícil de ter essa boa expectativa. Porque hoje tudo é verde, tudo é sustentável, o discurso de quem destrói, aí vem com questão de crédito de carbono, que a gente vê, em maioria dos casos, é essa mercantilização da natureza. Tudo hoje tem que dar preço, tem o ar, a água, então vamos negociando tudo isso, os ricos vão ficando cada vez mais empoderados a comprar esses produtos que vêm tudo na natureza enquanto produtos para a produção, para o lucro. E não é isso que nós sonhamos enquanto uma mudança substancial cultural. É outra coisa que nós queremos. E a gente sabe que o aquecimento global, que é hoje o principal problema da humanidade global, ele tem raízes antrópicas. O ser humano que, na sua ganância, causou esse problema e hoje ele não consegue se livrar dele. Por quê? Quer curar uma doença usando o mesmo sistema que produz essa doença, que é o capitalismo. Então, a gente só acredita
sei, uma espécie de ecossocialismo, uma outra cultura na qual os direitos humanos e também os direitos da natureza sejam respeitados, onde haja, inclusive, mais espiritualidade, encantamento com a obra criada e não esse sentido de consumo, de posse que é próprio do sistema capitalista. É uma ironia querer que o capitalista se converta e vira um capitalista social, doador. Ele é, na sua genética, acumulativo, ele luta por isso. E o acúmulo cada vez maior na mão de menores camadas da sociedade. Qual a expectativa da COP30 no Brasil, coração da Amazônia? Que a gente faça luta e manifeste a indignação de que as coisas não podem ser assim, que o evento é de uma importância internacional, tudo bem, a gente concorda e até está querendo e participando dele, mas ficar esperando só nesse caminho que não toma decisões, não executa, olha aí, a gente que todas as metas climáticas não estão sendo alcançadas. A única que está sendo alcançada, aliás, está chegando, a conta está chegando mais cedo, é a questão do aquecimento, cada vez mais acelerado. Não dá para esperar a mudança de quem lucra com a destruição, né? Somos nós que temos que repensar a nossa forma de estar no mundo e aprender com quem já vive em conexão com a natureza. Cacique, como fazer com que as novas gerações de Tabajara, que estão no mundo conectado pelas tecnologias e redes sociais, não percam suas raízes? Fabiana, essa é uma pergunta não tão difícil, é fácil de responder. O trabalho que a gente entende, eu quero que você entenda a minha forma de falar, o trabalho que nós vem fazendo é um trabalho tentando a gente ter paciência com o nosso povo, que não tem uma relação direta com o território, conversando com todo o povo, conversando também com nossos curuminhos, educando nossos curuminhos também na nossa cultura, para que eles enfrentem a mídia, né? Entenda da mídia, mas não perda a sua essência da sua cultura. É isso que esse é o trabalho que nós vem fazendo. A gente precisa se sentar mais dentro das nossas matas. Nós precisamos mais se sentar numa sombra para refletir sobre a natureza. Nossa natureza sagrada fala com nós. Nossos pés de ave fala com nós, que eles são vivos, só não pode correr. Eu chorei muito lá na hora que eu cheguei, que eu vi os nossos pés de maçaranduba virados. A gente até tira um pau. A gente fazia casa de taipa nas antigas, porque a gente tira para a sobrevivência nossa. A gente pede licença para poder tirar os pés de ave, né? Porque a gente sabe que é pé de ave vivo. E o trator de esteira arranca pela cepa. Eles não têm mais vida ali. Eles não vão mais brotar, porque a mata de arisca, ela brota de novo, né? Quando fica o toco. Mas quando arranca o toco, acabou-se. Né? E a mata de mangue, que é o nosso manguezal, nem isso faz. Se você cortar o nosso mangue, só quando nascer outro pé de baixo de novo, que ele não brota mais, sabe? Então, a gente temos esses conhecimentos todos e a gente precisa cuidar. Então, uma reflexão muito, muito bela que o senhor trouxe aí para nós. É uma pena que a gente já está caminhando para o final desse podcast, né? Mas, assim, falar com quem tem propriedade dessa relação, né, tão próxima com a natureza, com a criação que Deus fez para todos nós, né, sobrevivermos nela, cuidar dela e nela sobreviver. Então, a gente gostaria muito de continuar essa conversa, né, Fabi? Continuar essa conversa com esses relatos, né? Quantas reflexões o senhor nos trouxe aí a partir dessa relação, da cultura do seu povo, né? Das lutas e desafios que o povo tabajara enfrenta. Imagine, é um povo que a gente está falando hoje, imagine todos os outros do nosso território, do nosso Brasil, né? Como que a gente faz essa escuta, como que a gente se apaixona cada vez mais por essa criação de Deus, para defendê-la, e saber que aqui é o lugar onde a gente tem vida, aqui é o lugar onde a gente deve cuidar, para que as nossas futuras gerações tenham esse conhecimento, tenham esse cuidado, esse zelo
não é pela natureza, pela criação. Dom Vicente, o senhor poderia fazer as suas considerações finais? A minha mensagem final é que a ecologia integral não é apenas um novo capítulo ou mais um capítulo de um grande livro. Hoje, ela é o tema central, porque nos convida a viver uma nova forma de existência, a recuperar um lugar que talvez o ser humano tenha perdido, que é esse lugar da reverência ao Criador e a toda a obra criada. E para isso é preciso de um grande trabalho de educação, um esforço das religiões, da política, porque é outro estilo de vida, de uma sobriedade feliz, para barrar o consumo, de combate à injustiça social e ambiental. Então, toda esse sonho novo de uma nova sociedade deve passar por todos nós. Ninguém pode ficar de fora. Se alguém ficar para trás, ninguém vai chegar a um objetivo, porque de fato se trata de uma caminhada conjunta, coletiva, porque é uma mudança, inclusive, de época, de outro paradigma que ainda vai nascer, não sabemos qual, mas que construiremos em comum ou nos destruiremos, porque a Terra grita, por nós ela está cobrando um preço muito alto por aquilo que a gente faz com ela. Então hoje a gente precisa, de fato, de mãos dadas, construir pontes para uma nova civilização do cuidado de nossa casa comum. A natureza é nossa mãe, nós sabemos disso, e se a gente não cuida, ela vai pedir de volta o que é seu. Não resta dúvida que a natureza ela vai pedir de volta o que é seu. Então, a gente agradece imensamente toda essa partilha, e acho, Fabiana, que com todo esse contexto enriquecedor, né, da luta do povo, dos sofrimentos, dos desafios, das batalhas, também das conquistas, a gente caminha para o encerramento, para fechar esse podcast, que com certeza vai fazer um sucesso aí nas redes sociais, depois que todo mundo começar. Mas deixa eu dizer mais uma coisinha para ficar registrado. A gente tivemos outro desempenho para poder nós estar aqui. Os nossos antepassados também sofreram muito. Eu tive um parente que saiu com 86 anos já cego para defender o território do Sítio dos Caboclos em João Pessoa. E em 56, dormiu 3 dias na estrada para pegar o primeiro carro de carvão que carregava carvão para João Pessoa, para chegar à capital João Pessoa, ali naquele tribunal grande, ali no centro. E lá ele ganhou por unanimidade, veio uma equipe de gente, tirou os invasores, que estava já medindo a terra dos caboclos ilegal, na terra de trabalhar aqui. E daí por diante, ele com 15 dias trouxe a solução, ganhou e com 15 dias faleceu. Então, essa herança é o que me faz estar aqui. É o que me faz ter galo. É o que me faz não me vender. Para nenhum branco. Ele pode chegar com um saco de dinheiro e mais sabe. Eu preciso só de viver. Só de viver a minha vida. E estou vivendo porque Deus me dá subsídio. Nosso Pai Tupã tem me dado subsídio para eu viver. E bem. E os indigenistas de boa fé, que gostam de nós, também nos ajudam nessa luta. E devagarzinho nós vamos vencendo. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Antes de encerrarmos, trazemos para vocês um poema de Graça Graúna, indígena potiguara do Rio Grande do Norte, que hoje vive em Recife, Pernambuco. É poeta, professora e pesquisadora. Um homem, uma mulher, são o que são. Palimpsestos, pássaros, deuses, mágicos, videntes, astro-estrela, de Altamira a Lascaux, Asteca, Pancararu, Funiô, Chavante, Potiguar, quem sabe, íntimos irmãos da terra.
salvaguardam o limo das pedras, o voo dos peixes e os sagrados rios navegáveis. O nosso podcast, Nossa Casa Comum, fica por aqui. Acompanhe os próximos episódios que serão lançados nas plataformas no YouTube e Spotify da Rede Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2. Siga a gente nas redes sociais e vamos juntos cuidar da nossa casa comum. Um abraço a todos.